exclusivamente. Temos o Edson aqui e também o Giovanni, que conhecem com bastante profundidade esse assunto, né? Mas é mais para a gente trazer algumas informações de iniciativa já do governo federal nesse sentido de governo eletrônico para o tema segurança pública. Do ponto de vista dos estados, a maioria dos estados já tem cadastro de boletim de ocorrência automatizado, né? São poucos estados que não têm isso ainda. Infelizmente ainda tem alguns que estão um pouco mais rudimentares. De novo, facilita também o processo depois de investigação, né? Então, se eventualmente uma determinada pessoa foi presa, eu consigo ver todo o currículo dela, né, através do seu histórico de boletim de ocorrência, né? Então, inclusive, se ele teve nesse boletim de ocorrência com outras pessoas, né? Então, aí você vai ligando uma série de boletins, identificando aí uma organização criminosa, né? Então, um boletim isoladamente é uma coisa, agora se eu vejo que uma pessoa participou de vários boletins com outras pessoas em conjunto, eu já posso ter uma outra percepção. Então, por isso aí também, por isso muito importante aí a automatização do boletim de ocorrência. Outra informação, ainda na linha de veículos, mas os DETRANs também com cadastro de todos os seus veículos, né? Então, o que a gente aponta nesse momento são algumas ilhas, né, de informações que são coletadas, armazenadas, que em algum momento, eu vou falar na sequência, ela, quando vista de uma maneira consolidada em conjunto, vão dar um outro significado ainda. Mais o Infopen, que é informações de apenados, né? Então, é mais uma iniciativa aí do governo federal de catalogar, de registrar todas as informações numa base única. Inclusive, para quem acompanhou aí as eleições agora, foi um tema bastante discutido, né? A questão de ter esse cadastro único. Então, já existe essa iniciativa do Infopen, onde eu tenho todas as informações aí dos apenados. Aqui, essa informação está disponível na internet, né? Então, só para a gente colocar a título de ilustração, peguei aqui do nosso estado, né, de Santa Catarina, tem de todos os estados, mas para colocar a situação carcerária, por exemplo, em 2008. Tem lá do regime fechado, não, de novo cortou, mas ali a quantidade de homens 4.120, mulheres 237, um total 4.357. Regime semiaberto 2.414, mulheres 170, total 2.584. Regime aberto, homens 1.085, mulheres 58 e total 1.143. Aqui só um exemplo, já é um relatório consolidado desse tipo de informação. O que é importante aqui, a gente vê essa iniciativa de ter todos esses cadastros. Como eu falei, aqui está consolidado, mas lá eles têm detalhadamente por grau de instrução, por faixa etária, por região onde as pessoas foram localizadas, por onde foram presas. Então, tendo todas essas informações em mãos, onde entra o governo eletrônico? É justamente a parte de gestão, verificar de que forma a gente pode combater o crime de uma maneira mais organizada. Se eu observar que uma determinada região, a faixa etária que mais comete crime é entre 18 e 25 anos, eu tenho uma linha de ação. Se eu observar que é uma faixa mais adulta, é outra linha de ação. Se eu observar que o crime principal é tráfico de drogas, a minha motivação, minha forma de atuar vai ser uma. Se eu for ver que é homicídio, eu já tenho outro tipo de ação. Inclusive isso com planos em conjunto com outras esferas do governo. Então, se eu observar que, olha, nessa faixa tem um crime muito grande de tráfico de drogas, mas e o nível de educação da população é alto. Opa, peraí, de que forma então, onde é que teve a falha aqui? Que forma que eu tenho que atuar? Ou não, o nível de educação é baixo. Então, será que uma ação conjunta com a Secretaria de Educação, o próprio Ministério da Educação, não é algo pertinente? Enfim, na verdade o que a gente traz aqui é importante ter as informações, consolidar as informações para que o Estado tome ações baseadas em números, né? Baseado em algo consistente, não somente de uma maneira empírica. Só complementando, 2009 também, né,
uma visão aí dessa mesma situação, né? E agora eu vou mostrar, inicialmente, de uma maneira introdutória, uma solução que ela trabalha com essas outras que eu apresentei anteriormente. Então, como eu falei, eu tenho uma ferramenta para cadastro de boletim de ocorrência, eu tenho uma para o Infopen, eu tenho uma para cadastro de veículos, mas num determinado momento é interessante eu ver a correlação de todas essas bases, de todas essas informações, né? Como é que eu trabalho elas de uma maneira conjunta. Para isso, existe o IDSEG, que é a Inteligência Digital para a Segurança Pública, né, que ela trabalha, é uma ferramenta voltada obviamente, para esse segmento, e está já com a sua estrutura totalmente na internet, né? Qual é o contexto que o IDSEG é aplicado? Principalmente pelo que a gente viu anteriormente. O volume de informações que eu tenho atualmente é muito grande, principalmente aí com o advento da internet. A forma que essas informações estão estabelecidas para o gestor público, né, ou seja, elas estão de uma maneira desconexas, esparsas, estão também de duas maneiras organizadas: estruturadas, que são as bases de dados, e também posso ter informações não estruturadas, que são informação notadamente textual, né? Exemplo, mídia, né? Então eu tenho um volume de informações muito grande nesse sentido também. E uma outra coisa é trabalhar essas informações de uma maneira contextualizada. Fazendo parte aí de um histórico, o IDSEG foi a ferramenta dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Né? Então, ela integrou, na época, cerca de 20 bases de dados, né? Estruturadas, e mais de 100 fontes de informações não estruturadas. Certo? Essa ferramenta ela foi adquirida na época pela Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, e no decorrer após os Jogos Pan-Americanos, a administração da Senasp achou por bem levá-la para Brasília, né? Então mudando o seu foco, não mais agora no contexto de Jogos Pan-Americanos, de grandes eventos, e transformou em BNC. O que é a BNC? A Base Nacional do Conhecimento. Então essa ferramenta hoje está disponível para todo o território nacional, claro, com a administração da Senasp, ela está fazendo aí seus devidos cadastros para quem vai acessar e de que maneira vai acessar, mas o importante é que agora, em Brasília, ela está integrando algumas daquelas informações que eu coloquei na apresentação anteriormente. O CineVem, né, que é esse cadastro dos veículos em movimento, né, informações, também estão em negociações com informações da Receita, o próprio InfoSeg, enfim. Então tem conjunto de informações que estão sendo integradas, o próprio Infopen, que eu coloquei também anteriormente, para que as pessoas possam consultar posteriormente. Bem, estou falando aqui mais um exemplo de governo para a gente verificar onde está o governo eletrônico, né? Fala-se muito que estamos na era da informação, por isso a interrogação. Na realidade, informação realmente hoje não falta mais para nós. Internet, jornais, televisão, rádio, artigos acadêmicos inclusive, base de negócios, base de dados. Só que o gestor, o que faz com tudo isso? Como é que ele tem possibilidade de consultá-las? Será que a gente também não está na era do excesso de informação? É aí que entra justamente a tecnologia, que é para eu ter, que é um exemplo um pouco mais técnico, então, de uma solução para trabalhar em cima desse excesso de informação, né? Que é, eu tenho uma estrutura onde aqui na parte de baixo, lado esquerdo, vamos aqui pelo dedo mesmo, aqui a gente tem, lá em cima eu não consigo, fontes estruturadas do meu lado esquerdo, né? Então, então do lado esquerdo ali, no canto inferior, a gente tem justamente essa estrutura dessas bases vão ser integradas, né? Por exemplo ali,
base financeira, cadastro criminal, que eu já citei anteriormente, cadastro de armas, veículos. Então, tudo isso eu integro numa base única, que é aquela nossa base que está lá no IDSEG. Do outro ponto, eu tenho fontes não estruturadas. Aqui eu estou trabalhando com todo o pacote Office, pacote Open Office, né? E também informações provenientes aí da internet. Por exemplo, com as agências de notícias, a cada 10, 15 minutos eu tenho uma informação nova. Então nós temos uma ferramenta aqui, um robozinho, que vai lá na internet, retira aquela determinada informação e traz para aquela base do IDSEG para que o analista possa trabalhar essa informação a posteriori, né? Então, hoje, informações, dados negados, que o pessoal da área de inteligência chama, que são as informações que estão na internet, são 80% das informações relevantes para uma atividade de inteligência, certo? As outros 20% são os mais importantes, que é o que vão confirmar o dado negado, mas para mostrar que realmente informação em fontes abertas são muito importantes. A CIA hoje está considerando com extrema relevância, principalmente depois do 11 de setembro, né, que eles conseguiram observar que todas as informações, todas não, mas muitas informações estavam disponíveis na internet, era só montar o quebra-cabeça que conseguiriam observar e antecipar o 11 de setembro. Então, após o 11 de setembro, hoje eles consideram bastante relevante essa fonte de informação. Então, todos esses dados são armazenados, colocados numa base única, e depois eu vou ter lá em cima um conjunto de ferramentas de análise para poder operar esses dados, né? Então eu vou ter lá análise textual, para quê? Para eu justamente encontrar as informações de caráter textual de uma maneira mais rápida. Por exemplo, se eu procurar por lavagem de dinheiro, a ferramenta vai trazer para mim, além de lavagem de dinheiro, o que ele encontrar de offshore, de evasão de divisas, do COAF, que é o Conceito de Controle de Atividade Financeira. Por quê? São tudo informações que têm a ver com o tema lavagem de dinheiro. Então ela tem um mecanismo inteligente para poder trazer essas informações. Análise gráfica. Meu tempo já está vencendo, então vou explicar por aqui sem entrar na ferramenta. Análise gráfica, eu quero saber a quantidade de ocorrências policiais por região, por faixa etária, por período do dia. Então, eu tendo todos esses dados armazenados no mesmo local, eu tenho um gráfico que consegue me apresentar essa informação. Se uma pessoa que eventualmente está no boletim de ocorrência já foi presa, por quê? Eu tive a junção lá do boletim de ocorrência com o Infopem. Então, se aquela pessoa está nas mesmas bases, nessa visão aqui ele vai ter numa forma única um apontamento para quando ele estivesse preso e quando ele teve na passagem do boletim de ocorrência. Análise georreferenciada, para que eu consiga observar onde aconteceu uma determinada situação, onde aquele veículo, por exemplo, lá do Cinevem estava passando, onde um determinado cidadão foi preso. Rede de relacionamento, isso é muito interessante, que é através de uma única, uma ponta da corda, eu consigo encontrar uma série de elementos. Por exemplo, vou dar o exemplo do nosso colega aqui, do Júlio. Eu vi que ele estava no cadastro de boletim de ocorrência, mas eu quero ver se tem mais algumas pessoas nesse mesmo boletim. Então eu tenho uma rede que vai ampliando todas essas informações e vai mostrando quem participou com ele naquele determinado boletim de ocorrência. Vou ampliando essas outras pessoas e observo que algum deles já foi preso, que teve passagem